Oi, Olá, Felipe. professor. Boa noite. Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem? tranquilo? Perfeito. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Uhum. Como é que Pronto. você está? Tudo bem, graças a Deus. Aham. Tá para ver direitinho aí a iluminação? Lembra que o Tá. meu celular fica deitado, né? Sim, sim, mas eu acho que não tem problema algum. Tá. E como é que está essa quarentena? Tudo bem. Tenho aproveitado para estudar bastante, ler bastante. Eu tô dando aulas online, né? Aham. Então, Ah, que legal. então assim, as aulas continuam normais. Eu acho que estamos nos reinventando nesse período de quarentena, né? Com certeza, viu? A gente vai ter que fazer isso, né? Sim. Então, nós vamos esperar mais uns 2 minutinhos para Tá, nós podermos começar a nossa live. Mas o que tá. você está estudando agora? Então, eu tenho que tocar o terceiro concerto de Beethoven. Era para estar tocando agora, fim de abril, né? Uhum. Lá, aqui em Sorocaba e em maio em Manaus. Sim. Então, com certeza, eles vai ser adiado isso aí. Eu não sei para quando, mas de qualquer forma, é bom botar nos dedos, né? Sim, com Embora já certeza. tenha tocado antes, é sempre um recomeço. E aprendi algumas peças de Brahms também, uma rapsódia, alguns intermédios que eu sempre quis aprender. Eu já dei aula bastante, mas nunca Aham. realmente, né? Então, e Muito algumas coisas legal. também, um pouco de Mione também, que eu não toco nada. Estou aproveitando para fazer isso, né? Ah, eu acho que nesse período de quarentena, todas as nossas vontades a gente coloca para poder tocar. Porque mesmo que a gente faça, que assim, normalmente a gente estuda, dá aula, né? Mas você Uhum. não tem aquela coisa de ficar correndo para cá, para lá, saindo com amigos. Então a gente tem muito mais tempo para si mesmo, né? Ah, sim, com certeza. É. Eu, É, eu pessoalmente, assim, eu saio muito, né, com os amigos, ok? Então, mas para mim eu estou surpreso o quanto eu estou lidando, como eu estou lidando com a situação. Estou super bem ficando em casa. tá sendo legal, né? Tá sendo produtivo, eu acho. Sim, sim. Você está fazendo, tá tendo aula online, dando aula online também? Eu estou dando aula online e tendo aulas online também com a professora Luiz Aquino. Com quem? A professora Luiz Aquino. Aqui não é. Ah, Sim, bacana. maravilhosa. Enquanto a minha professora mesmo da UNB, ela está fazendo pós-doutorado em Portugal, a Gisele Pires. Você é aluno da Gisele, né? Ah, Sim, sou aluno bacana. da Gisele, mas enquanto ela está fazendo pós-doutorado, estou tendo aulas com a professora Luiz Aquino. Ah, bacana. Bom, você está com ambas em boas mãos, né? A Ah, Gisele fica quando? olha, ela volta em agosto desse ano. Ela já É. está há um ano lá. Ah, já Então, faz tudo isso que ela está lá, então, né? isso, vai fazer um ano em agosto. Eu vi que ela tinha ido, mas eu não sabia exatamente quando ou quando ia voltar, né? Eu vou É, botar o meu computador mais perto aqui também um pouquinho, ah, então tá certo. né? Porque tá quente aqui um pouquinho, mas... deixa aqui. A gente está live já, não, né? Já estamos ao vivo. Ah, já? Então tá bom. Já tem 27 pessoas nos assistindo. Ah, bacana. Bom, Professor, oi. primeiro de tudo, né, eu acho que ao decorrer do tempo as pessoas vão entrando na live. Mas eu Tá. gostaria de agradecer imensamente pelo senhor ter aceitado o meu convite de fazer essa live, que eu acho que o senhor é referência de ensino no piano aqui no Brasil. Então, eu me sinto muito feliz e muito honrado de recebê-lo aqui, justamente para poder passar seus conhecimentos. E que eu tenho certeza que hoje essa live vai ser hiper, mega, ultra importante para Uhum. todos que estão assistindo e para mim também. Então, muito Ah, obrigado. eu que te agradeço, Felipe, viu? E parabéns. Infelizmente, eu não pude assistir todas lá, mas eu assisti algumas que foram muito ricas, eu aprendi muito, mas muito mesmo, né? E eu espero que hoje, de alguma maneira, eu possa contribuir para ajudar algumas pessoas também, né? Eu tenho certeza que vai dar Pela certo. iniciativa, viu? Bem bacana. Muito obrigado, professor. Antes de tudo, né, de nós entrarmos no nosso tema,
no tema que o senhor me sugeriu, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu início ao piano e a sua trajetória até esse exato momento. Uhum. Bom, eu nasci na Bahia, né? Mas eu cresci em Brasília. Eu cresci aí. Né? Ah, que legal! Minha família toda tá, minha mãe, meus irmãos moram aí. E eu comecei meus estudos de piano aí em Brasília. Na época foi na UNB, né? Na verdade, como uma professora do bairro onde eu morava, ali na 714 Sul. Sim. Né? Aí depois, aí eu fui para estudar na UNB, que tinha um curso para crianças, né? Era aberto à comunidade, lá dentro da UNB. Isso antes enfim, daquela coisa do golpe militar, essa coisa toda. E aí eu estudei com Maria, não sei se vocês são muito jovens, eu acho que ele está assistindo, Maria Aparecida Prista Tavares. Ela foi uma professora de piano de Brasília, uma pianista muito importante aí em Brasília. Ela deu aula lá na UNB nesse período e depois na escola de música também. Né? Então eu fui aluno dela por um período curto, eu era pequenininho. Aí quando, por volta de 13, 14 anos, fui estudar com o Joel Belo Soares, que é um pianista maravilhoso que está aí em Brasília, né? Acho que o Joel tem 80 anos, 80 e pouquinho, mas super ativo. É um pianista maravilhoso. Então eu fui muito privilegiado nesse sentido, né? E também a minha vivência na escola de música. Eu convivi de perto com o maestro Livino de Alcântara, que foi quem fundou a escola de música. E na época quando eu comecei a estudar lá, todo mundo era obrigado a fazer dois instrumentos, que é pianistas, né? Ninguém podia tocar piano, todo mundo tinha que estudar um instrumento de orquestra. E eu fui. Aí eu estudei violino durante um ano e pouquinho, não deu certo. Aí eu ainda estudei até contrabaixo alguns meses também, mas também não deu certo. Mas aí eu comecei a acompanhar muitos colegas meus, né? Colegas. Aí, nessa época, o Márcio Livino me permitiu que eu ficasse só como aluno de piano na escola. Não teria que fazer um outro instrumento de orquestra, né? Sim. E por alguma razão, não sei lá, eu fui desenvolvendo uma leitura muito boa. Então, com 15 anos de idade, ele me chamava para acompanhar o coro, o ensaio do Madrigal, da Escola de Música, que existe, eu acho que era um Madrigal muito bom. Eu fazia algumas peças que tinham parte de piano na orquestra da escola, então isso foi uma experiência muito rica para mim, né? No sentido de conhecer repertório e de forçar a tocar coisas em cima da hora, um pouquinho, né? Leitura. E a minha primeira experiência como solista com orquestra foi com ele, regendo o Conselho de Mozart. Né? Fomos fazer um concurso em Nápoles, né? Naquela época. E tinha a série de concertos para a juventude, na Sala Martins Pena e no auditório da Escola Parque de Brasília também. Então, todo domingo, praticamente pelo menos uma vez por mês, eu tocava em alguma coisa. Então, esse período em Brasília foi extremamente rico para mim, né? Mas como todo jovem na época, eu acho que até hoje, meu sonho era ir para fora, né? Sim. Então, eu comecei a pensar, tinha muita gente indo para a Rússia, mas na época, por ser um país comunista, meu pai falou, não, de jeito nenhum, não sei o quê. Como o Joel Belo tinha estudado na França, eu pensei talvez França, mas terminou que no fim das contas, meu pai tinha, né, uma irmã e um irmão que moravam, são falecidos já. Moravam nos Estados Unidos há muitos anos. Eu nem os conhecia direito, na verdade. Foi daí que eu escrevi para minha tia e aí eu consegui ir para lá fazer o colegial, né? Eu estava indo muito mal na escola aí em Brasília. Porque eu passava o dia todo na escola de música, matava aula, enfim, não é um bom exemplo, mas foi isso que aconteceu. Eu literalmente, eu passava o dia inteiro e a noite inteira na escola de música. Era uma coisa maravilhosa, assim, ver música o tempo todo, né? Sim. Mas aí eu consegui, eu fui aceito num colegial, high school, né? Aí fui para os Estados Unidos de novo, com 17 anos, aí eu terminei, fiz o último um ano e meio do colegial, eu terminei nos Estados Unidos. E nesse período eu estudei com uma professora lá na área de Chicago, que tinha sido aluna do Rudolph Ganz. Rudolph Ganz foi um pianista muito conhecido nos Estados Unidos há muitos anos atrás, né? Ele foi professor do Conservatório de Chicago. Eu estudei com ela durante um ano e meio, aí depois acabou e eu dizia, ou voltava... Bom, eu conheci minha esposa também nesse período, né? Estou casado com ela há 40, sei lá, há muitos anos, 40 e poucos anos. Né? Aí tinha essa coisa, ou eu voltava para cá, eu também não queria, né, deixar na época minha namorada, não sei o quê, mas eu não tinha dinheiro, minha família não tinha como pagar a universidade. Então, o regente do coro, eu acompanhava o coro do colegial. Ele falou assim, Maurício, tem uma universidade no sul de Indiana que está fazendo um concurso para bolsas, por que você não
vamos mandar uma gravação. Aí mandei a gravação, eles responderam, tinham gostado, mas que eu teria que fazer um concurso lá presencialmente, né? Aí eu fui, minha tia me levou, aí eu fiz lá, tinha um monte de gente lá fazendo as provas, não sei o quê. Aí, resumindo, no fim das contas, eles me deram uma bolsa. Aí eu fui almoçar com os professores, eles falaram o valor, aí nós, infelizmente, eu não poderia, porque minha família não teria como pagar o resto dessa bolsa. Aí ficou por isso mesmo, voltamos para lá, para o norte do estado. Aí passaram as 2 semanas, eles ligaram lá, dizendo que tinham aberto uma exceção e que iam me dar uma bolsa completa na graduação. É muito raro. Então eu fui muito abençoado nesse aspecto. Então eu tinha dormitório, livros, a tuition, tudo pago pela universidade durante 4 anos, né? E nessa universidade eu estudei com o Robert Carroll Smith, que faleceu há poucos anos atrás também, que com ele, na verdade, assim, não teve muito trabalho. Eu tinha uma certa facilidade, né? Eu tocava as coisas, eu me virava. Mas era tudo muito intuitivo, né? Aquela coisa assim, né? A gente estuda, vai indo, enfim. E com ele foi mais a coisa de aprender a equilíbrio, né? A pensar em sonoridade um pouco, mas nada especificamente de técnica. Aí foi bastante rico esse trabalho. Mas chegou um momento em que eu percebi que eu não conseguia ultrapassar um patamar, né? Eu percebia que tinha gente fazendo coisas muito melhores e eu não conseguia, por mais que eu estudasse, eu não conseguia. Uhum. Aí quando eu estava para terminar a graduação, eu tinha que fazer um mestrado, né? Aí ele me sugeriu que eu fosse estudar em Indiana, na Indiana University. Hoje é Jacobs School of Music. O Arnaldo Cohen dá aula lá, né? Na época, obviamente que não, mas isso faz muito tempo atrás. Mas aí ele falou assim, olha, eu sugiro que você vai estudar com a minha professora, com quem eu estudei, que o nome dela era Bronya, me deu um branco, Bronya Foster. E a Bronya Foster, ela era casada com o Sidney Foster, que havia falecido. E o Sidney Foster foi um pianista muito conhecido nos Estados Unidos na época dos anos 50, 60 e até 70. Ele faleceu relativamente jovem, 60 e poucos anos. E eles tinham sido alunos da Wenger, da Isabella Wenger, que é uma das professoras de quem eu vou falar hoje, né? Então, antes de prestar a prova da universidade, ele me levou, eu toquei para ela particularmente, né? Ela falou, eu acho que você tem como entrar, não tem problema. Agora, eu gostaria de que, quando você entrar, que nós fizéssemos o trabalho de reformular um pouco a sua técnica. Eu só faltei me ajoelhar e agradecer, porque era tudo que eu queria, né? A coisa mais difícil é você achar um professor que esteja disposto a reconstruir alguma coisa. Porque não é prazeroso, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Então eu falei para ela, caso eu fosse aceito, que eu estaria super disposto a fazer qualquer coisa. E realmente foi o que aconteceu. Eu prestei a prova lá para a banca, fui aceito e começamos a trabalhar, né, sobre essa coisa da escola da Wenger. Aí eu fiquei lá, aí fiz o mestrado, terminei o mestrado. Aí no meio do caminho nós tivemos alguns problemas entre ela, não pessoalmente, mas depois de 1 ano e meio com ela, eu acabei ficando meio paralisado para tocar, mas não por causa da técnica, mas pela abordagem psicológica dela. Ela era muito dura. E para o meu tipo de personalidade não estava dando certo. Então, aí eu tive que mudar de professor e fui estudar com o pianista Alfonso Montesino, que havia sido aluno do Cláudio Hall e que estava nos Estados Unidos há muitos anos já. Aí eu terminei o mestrado e me convidaram para vir dar aula na Unicamp. Eu era muito novo, já com 28, 29 anos. E vim para a Unicamp e fiquei aqui 2 anos. Aí depois de 2 anos e pouco, né, falei, eu senti a necessidade de fazer um doutorado, né? Não sabia exatamente para onde, eu estava pensando em vários lugares. Em Indiana eu não pensei porque o doutorado demora muito tempo lá. Eu queria um doutorado um pouco mais ágil, né? Nesse meio tempo, veio um pianista americano tocar aqui, Anthony de Bonaventura. Ele faleceu também, infelizmente agora tem uns 3, 4 anos. Mas o Mr. de Bonaventura, ele fez a estreia do Concerto Slavski, a segunda sonata da Esteira foi dedicada a ele, ele gravou todos os estudos de Chopin, enfim, era um pianista que eu conhecia muito de nome só, mas eu nem sabia que ele dava aula numa universidade. E quando ele veio, por eu falar inglês e ele não falar português, então o maestro Benedito Juarez pediu que eu o acompanhasse durante os 10 dias que ele estava aqui, né? Ele ia tocar com a orquestra, tocou 2 concertos aqui em Campinas, São Paulo, fez um recital. E nesse meio tempo fui conversando com ele e eu pedi...
Quando eu fui assistir o ensaio, o impacto que eu tive ouvindo aquele homem tocar foi muito grande, né? Aí eu pensei, é isso que eu buscava. É isso que não que eu fosse ser capaz de ser igual a ele, mas pelo menos ter aquele tipo de abordagem no instrumento, né? Aí eu pedi para ele se eu poderia tocar para ele, né? Aí eu toquei para ele lá, não sei o quê, e trabalhou comigo um pouco e eu achei maravilhoso. Aí, para resumir, desse encontro, alguns anos depois, 2 anos depois, surgiu que eu fui fazer doutorado com ele em Boston, na Boston University, né? E é isso. Aí depois voltei para cá, estou aqui. No mês passado eu completei 35 anos dando aula na Unicamp e estou aqui. E eu me sinto extremamente privilegiado, porque nesses 35 anos eu pude trabalhar com alunos maravilhosos. Hoje eu tenho alunos aí praticamente quase todas as universidades do Brasil, né? Então tem sido muito bom para mim e para minha família também. Ah, que ótimo. Estamos muito felizes de conhecer um pouco mais sobre a história do Senhor. Mas, estando conversando com o Senhor, né, para nós podermos escolher o tema, o Senhor me sugeriu falar sobre duas escolas importantes, né, de técnica pianística, que é a Isabella Wengerova e Taubman. Dorothy Taubman, Rosado, as duas pessoas, o meu primeiro contato com essas duas escolas foi em Indiana. Uhum. A Isabel Wengerova, por causa da professora. Na verdade, o meu professor na graduação já tinha estudado essa técnica com a professora dele, indiana, e o marido dela. Então, naturalmente, eu fui para lá já para isso, né? Uhum. Então, só que tinha um professor lá em Indiana chamado Joseph Wrezitz. Ele tinha sido aluno da Wengerova e era professor indiano há muitos anos. Ele tocou com a Sinfônica de Filadélfia com 13 anos de idade, um pianista maravilhoso e um homem muito bom como ser humano. E eu tinha amigos que eram alunos dele. E por alguma razão nós viramos amigos enquanto eu estava lá. Uhum. E para você ter a humildade desse homem, ele era professor indiana e ele se interessou pela técnica da Taubman. Uhum. Então, lá com os seus 60 anos, sei lá, que ele nem me lembro agora, ele vai ter uns 50 anos, ele foi fazer aulas com a Taubman para aprender isso aí. E ele foi quem começou a falar comigo, né? Ele falou, Maurício, olha, vem cá, tem uma técnica aqui. Aí falou da Taubman, e ele falou para mim assim, muita gente acha que as duas técnicas são opostas, da Taubman e da Wengerova, mas não são, né? Umas complementam a outra. Uhum. E ele me falava de como é que era, não dando aula, mas conversando, né? Demonstrava um pouquinho, mas não era meu professor, era só realmente conversa de corredor, de uma sala de aula. Aí ele convidou a Mrs. Taubman para vir dar uma masterclass indiana, né? Aí me colocou para tocar para ela. Então foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de travar contato com ela, né? Foi a única vez, com ela pessoalmente foi a única vez, mas com o trabalho dela com a técnica. Aí depois disso, né? Aí eu me interessei já por isso desde 84, na verdade, né? Aí comecei a procurar pessoas que tinham trabalhado com isso, e, enfim. E é isso, né? O senhor poderia falar um pouco sobre cada técnica? Porque eu acho assim, aqui no Brasil, eu acho um pouco difícil as pessoas falarem sobre essa questão de técnica específica, né? Taubman, tipo, eu não conhecia nem a Taubman, eu conhecia por nome, mas não a abordagem, e nem da professora Isabela. Então, assim, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre cada técnica, por favor? Se você se importar, Felipe, eu vou só para as pessoas verem de que essa aqui é a Wengerova, tá? Só para... Uhum. Esse livro aqui, tem 2 livros sobre a Wengerova até hoje, infelizmente, né? Esse aqui, que é do Joseph Wrezitz, com quem eu falei, né? Tem até uma dedicatória dele aqui para mim. Uhum. E esse livro é muito bacana. Ele fala sobre ela, tem depoimentos dos alunos, ele explica mais ou menos o princípio da técnica e ele mostra várias partituras com anotações dela, né? A maneira dela pensar, interpretação e equalização, essa coisa toda. Então, eu vou falar primeiro, então, da Wengerova, né? Sim. O foco... se você me permite, antes de falar dessas duas professoras... Fique à vontade. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante colocar, viu, Felipe? Porque a coisa é mais normal. Quando eu recebo alguns alunos na universidade, né?
Então eu os conheço, não sei o quê, a gente vai, conversa, eu ouço no carro, então eu passo o repertório. Sei lá, dou um movimento de uma sonata, um prelúdio de fuga, uma peça romântica, não sei o quê. Aí eles viram para mim e falaram assim, mas você não vai me dar nada de técnica, né? Isso é muito revelador, né, essa pergunta. Porque, na verdade, o que é técnica, né? Normalmente, para o jovem, quando eu digo isso, eu estou me referindo a jovens, obviamente, não apenas esses mais maduros, né? Mas ao jovem, ele pensa em exercícios, né? E, na verdade, técnica não é aquilo de fato. Técnica é a maneira como você vai tocar os exercícios. Se você tem problema em tocar escala, ou tem problema em tocar terças, se você pegar um estudo de zero de terças e ficar fazendo da maneira que você, de uma maneira incorreta, então você não está, na verdade, resolvendo o problema, você está solidificando o problema. Porque esses estudos que a gente vê, eles não são a solução do problema, eles são o problema, não a solução do problema. Dá para me entender, Felipe? Sim, sim. Né? Se você está... Quer dizer, então o que esses estudos são? Eles são os compositores que pegaram passagens que são difíceis para nós, né, no repertório, e condensaram em 2, 3, 4 páginas. Né? Uhum. Mas o fato de eu ficar tocando aquele problema, tudo bem que se eu ficar estudando, vai melhorar alguma coisa. Mas a solução não é aí. A solução é descobrir o porquê aonde está o problema em tocar as terças. Aonde que está o problema em fazer uma escala igual. Se você toca uma escala e o professor fala, olha, a escala está muito ruim, ela está desigual, você acelera, você acentua o polegar, tá bom, tem que estudar mais. Eu vou para casa para fazer o quê? Eu não sei. Eu fiz um diagnóstico, mas eu não dei um remédio. Uhum. Então, é só para a gente, eu gostaria de deixar claro assim, de como o que técnica é para mim. Técnica não são os livros de exercícios Anon, Pisch, nada disso. Técnica são os movimentos que a gente faz para ter uma execução melhor, mais segura e mais eficiente. Técnica é movimento, não é dedo, né? Então, eu só queria falar um pouquinho disso aí. Então, tá. Agora, no que diz respeito à Wengerva, o foco principal do trabalho que ela fazia com os alunos, né, e que foi passado para a gente, né, é a questão da sonoridade, da qualidade, a projeção, não a qualidade do som e a projeção do som. E a gente tem que lembrar, né, se um cantor ficar cantando baixinho o tempo todo, se você põe ele no palco, essa voz não vai até o fundo. Ou um instrumentista que não toca com muito peso, não sei o quê, entendeu? Então, a gente tem que saber projetar um som do piano para um teatro grande e com qualidade, né? Uhum. E para isso, é aí que vem um pouquinho da divergência entre Thalmann, as pessoas que fazem Thalmann. Eu faço as duas, né? Uhum. Eu acho que as coisas, tudo se completa, a gente completa e a gente aprende com tudo acrescenta para a gente. Então, é o trabalho de primeiro aprender a soltar o peso, né? E por incrível que pareça, muitas vezes acontece, você pega um jovem, levanta o braço, você tira a mão, aí você pergunta, você está relaxado? Ele fala, estou. Obviamente, não, mas isso é comum, acontece muitas vezes. Né? Então, o primeiro passo, eu vou descrever o meu processo, né, qual foi. Né? Aprender a soltar realmente, né? Uhum. Isso é você soltar, uma queda livre. Depois, porque tem uma carga emocional toda vez que a gente vem para o instrumento. Quando a gente fala para o aluno, relaxa, relaxa, não é tão simples relaxar. Primeiro que a gente não toca totalmente relaxado, né? Uhum. Na verdade, o que a gente faz, a gente tenta fazer, o que eu procuro fazer, o que eu aprendo a fazer, é aprender a fazer nada, que é o mais difícil. Você entende o que eu quero dizer? É literalmente você soltar tudo e não fazer nada. É muito difícil para a gente esse autocontrole, né? Então, o primeiro passo é aprender a relaxar tudo. Depois, aprender a colocar esse peso no teclado. Nem ponho com a mão assim. Eu faço só como a professora Karina Jolie falou outro dia, né? Da pronação. Eu venho para o teclado, eu trago o aluno sem pronação, sem nada. Literalmente, como ele está aqui, o braço, né? Que é essa posição aqui. Então, também, aí fazer com que o aluno comece a perceber
que o som que ele tira não é necessariamente vindo de força. Uhum. Aí depois, então esse é o primeiro passo. Aí depois você aprender, quando consiga colocar o peso em cada dedo. E aí que entram os exercícios da Vengerova. Só para outra coisa também, só para quem não sabe, a Vengerova, eu mencionei o meu professor, Anthony Bonaventura, o Joseph Rezes, ela foi professora do Menahem Pressler, sabe quem é? Ele está vivo ainda, né? Está com 100 anos, eu acho, não sei. E fez o debut dele com a Filarmônica de Berlim há 1 ano, 2 anos atrás, 90 e poucos anos. Né? Ela foi professora do Bernstein, do Gary Grafman, que é o professor do Lang Lang, da Eugene Wang. Então, ela teve alunos muito famosos dela. Né? Mas, enfim, tá. Então, aí depois o primeiro passo é como você direciona esse peso para cada dedo. Né? Então, eu vou só mostrar para poder perceber melhor. Deixa eu só dobrar a manga aqui. Então, lembra, tudo que eu vou mostrar agora, na verdade, antes de eu mostrar, eu vou tocar um pouquinho, né, para quem está assistindo ver. Aí depois, ó, vou tocar isso aqui porque é uma coisa que todo mundo conhece, aí fica fácil relacionar. Sim. Você viu? Eu não saí do teclado praticamente, né? Uhum. Se eu for tocar, sei lá, qualquer coisa forte, não saí do teclado. Porque, como é que eu direciono esse peso? Porque o som, né, o volume, é uma combinação de peso com velocidade do ataque. É assim que a gente produz som. Então, se você pegar o braço, eu peço para o aluno, né, pegar o meu braço, eu deixo totalmente relaxado e peço para ele fazer isso. Aí sai som forte. Aí depois, agora toca o piano, ele vai e faz isso aqui. Aí ele percebe que o peso não mudou. O que mudou foi a velocidade do ataque que ele fez. Uhum. Então, como é que eu faço isso sozinho? Então, o primeiro passo, depois de conhecer, conseguir relaxar, é como direcionar esse peso para cada dedo. Então, lembre, o que eu vou fazer não é que eu vou tocar exatamente desse jeito. Tudo que eu vou mostrar agora é uma ampliação enorme do que eu fiz aqui. Tá? Então, o primeiro passo é você direcionar o peso do braço e deixar cair aqui, ó. Então, é aqui que muita gente fala, mas está quebrando o pulso. Não. Olha aqui uma coisa. Se você segurar os meus dedos e me pedir para relaxar, naturalmente é para cá que o meu punho vem. Uhum. Então, aqui o punho não está relaxado. Mas a gente toca por aqui. Mas então, para você aprender, né, você não pode fazer, relaxa mais ou menos. Ou você relaxa tudo ou não relaxa. Não aprende. Então, o primeiro passo é literalmente soltar todo o peso do braço. Então, se você soltar tudo, naturalmente o punho vai para baixo. Então, botar todo esse peso para baixo. Tá aqui. Então, aí sai um som muito forte. Por quê? Porque a queda foi rápida. Uhum. Né? Aí você o aluno vai ficar ouvindo o som da nota até o fim. Sim. Então, é isso. Aí depois, você trabalha lentamente. A gente não tem tempo para fazer tudo isso na velocidade que eu falei. Então, eu vou apressar um pouco os passos. Aí, lentamente, você vai levantando, fazendo um movimento ascendente do pulso e retirando parte do peso que está lá para transferir para o próximo dedo. E verifica que o pulso está solto. Eu não vou tocar, só para deixar, eu não vou tocar com o pulso totalmente relaxado. Isso é um exercício, tá? Então, e etc. Aí vai depois para o próximo dedo. E, ao mesmo tempo, você observa para que não haja reflexo nos outros dedos, enquanto cai. Porque isso é muito comum. Uhum. Aí você transfere, gradativamente vai retirando o peso, transferindo para o próximo dedo. E não é só o punho, né? É o punho junto com o antebraço. Vai tudo junto, ó. E etc. Aí você vai dedo por dedo, né? Aí você vai sentindo que o dedo ele tem que ser uma extensão do braço. Não pode tocar só o dedo. A gente não caminha com os pés, né? A gente caminha com as pernas. O pé é a parte de todo esse mecanismo que faz contato com o chão. Sim. Mas tem toda uma coisa envolvida, né? Quadril, joelho, enfim, tudo isso. Aqui é a mesma coisa.
O dedo é a parte desse mecanismo aqui todo que faz contato com o instrumento. Mas não é, porque muita gente toca assim, né? Dá para ver daí? Dá. Isolando os dedos, né? Eu pessoalmente, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de abordagem, né? Eu não acho, na minha opinião, não é mais natural. Mas enfim. Então, a ideia é que o dedo toca junto com o braço, é o peso do braço que toca o dedo. É o braço que toca o dedo, tá? Sim. Depois de você fazer isso individualmente, né? Isso demora tempo, porque não é tão fácil como parece, não. Aí depois aprender a agrupar isso, né? Então, agora fazer o grupo de duas. Então você cai na primeira nota, com todo esse peso. Aí você vai transferindo, na metade do caminho você transfere o peso para a segunda nota. Como nessa transferência, quando chega nesse ponto aqui, como tem menos peso, a segunda nota vai ser mais leve. Então, a primeira. E sem interromper o movimento do pulso. Isso exige, né, uma concentração muito grande para fazer, porque você tem que respeitar, né, dar o mesmo valor para todas as notas, ouvir a relação de uma nota com a outra. Então, depois que você consegue fazer isso de duas em duas, aí você tem que fazer grupo. Para resumir um pouquinho, assim, você tem que, nesse movimento aqui, você tem que ser capaz de colocar um monte de notas. Então, 4. Aí chega aqui, aí eu relaxo. Aí vou de novo. 4. Agora eu vou colocar 8 notas nesse movimento. Lembra? Isso aqui isso que às vezes o que a gente vê não é exatamente o que parece. Eu não estou forçando o pulso para baixo. Eu estou literalmente no descanso aqui. Eu só quero reforçar. Eu não vou tocar com o pulso tão baixo. Mas é apenas um mecanismo para eu aprender a ter esse controle. Sim. Aí, eventualmente, você põe quantas notas você quiser. Agora, eu não contei, mas deve ter sido pelo menos umas 32. Dá para fazer mais ainda. Agora, então, é isso aqui, ó. Deu para perceber? Eu exagerei um pouquinho, mas numa situação normal eu nem faria tão exagerado, né? Sim. Então, na verdade, é a questão assim, de você aprender a fazer transferência do peso de um dedo para o outro. Você ter essa flexibilidade. Eu aqui, por exemplo, agora estou mantendo meu punho mais alto porque é assim que eu tocaria. Mas se você vier fazer isso, olha, ele está flexível, ele está parado, mas ele não está rígido. Porque todos os tendões passam por aqui. Se tiver uma rigidez aqui, é como se você pegasse um cantor, apertasse o pescoço, as cordas vocais e mandar ele cantar. É a mesma coisa. Você sabe, na biografia, tem uma biografia do Cláudio, autobiografia do Cláudio Raul, que ele fala uma frase assim: a tensão inibe a expressão. Eu li isso na época, isso eu era jovem, eu li, achei bonito, né? Mas não sabia na verdade o que era, não. Eu só achei bonito. Mas o que é isso? Se você imaginar uma mangueira, a torneira, a água é a emoção. E a mangueira seria o nosso corpo, né? Se você colocar nós, apertar aqui e apertar ali na mangueira, se você abre, quanto de água vai sair lá na ponta? Muito pouco, às vezes nenhuma. E a mesma coisa, se nós tivermos todos esses pontos de tensão no corpo, a gente não está livre para deixar a expressão sair, né? A emoção da obra sair. Né? Então, tudo isso aqui é para deixar a mangueira livre. Né? E essa coisa dos movimentos, né? Bom, aí você, dependendo do fraseado, você faz o gesto que quiser. Né? No que diz respeito à Benguela, mais ou menos, a grosso modo, é isso. Né? E só para as pessoas verem, ela nasceu em 1887, morreu em 1956. Né? Ela nasceu na Rússia
e morreu nos Estados Unidos, né? Ela, durante muitos anos, ela deu aula para vários prodígios lá no Curtis Institute of Music, que fica lá na Filadélfia. É uma escola que Lang Lang, Yuga Joana, Peter Serkin, todos os pessoal saem de lá, né? Enfim, da Vengerova, eu acho... e também essa coisa, esse negócio do peso aqui também, viu, Felipe? E quando você aprende a colocar isso em vários dedos, isso também ajuda muito no trabalho da equalização, né? Você ser capaz de tocar várias vozes em planos sonoros diferentes com uma mão só, né? Tem muita coisa a ver com depois que a gente vai falar também da Talma, que tem a ver com isso, mas para mim isso aqui é fundamental, né? Essa abordagem quando eu toco no piano, para mim a questão de sonora e projeção sonora, para mim é Vengerov que vem na minha cabeça. Professor, em relação a Vengerova, como nós poderíamos trabalhar essa técnica em alunos que estão iniciando, né, que não sabem de nada, mas que estão iniciando? Como o senhor daria essa dica para a gente? Bom, primeiro, como qualquer outra técnica, né, Felipe, a gente tem que ter cuidado para ensinar, porque assim, a gente tem que ensinar alguma coisa que a gente... Por exemplo, o que eu faço... Olha, deixa uma outra coisa aqui, deixar claro. Eu não, em momento nenhum, eu quero insinuar que essas duas maneiras que a gente dá Talma ou Vengerova são as únicas maneiras de tocar piano. Não é isso. Né? Tem várias... O importante em tudo isso é que a gente aprenda a ter uma maneira consciente de tocar, né? E a partir do momento que a gente aprende, aí a gente consegue ensinar. Então é muito difícil, né, ensinar alguma coisa se a gente não domina. Sim. Só para deixar claro assim, né? Então, o que eu ensino é o que eu faço. Eu não sei ensinar o que outras pessoas fazem, porque eu não tenho domínio daquilo, né? Se eu tiver, eu vou buscar alguém que possa me dar, né, informações e me mostrar como fazer. Mas, inicialmente, assim, como qualquer outra coisa, não importa a técnica. Pode ser Talma, pode ser Vengerova, pode ser, sei lá, o quê, né? Eu acho que você pegar uma criança e ficar falando, não, solta isso aqui, o músculo, né? Não vai dar certo, né? Sim. Então, você tem que achar maneiras criativas, né? Porque, normalmente, as crianças têm menos vícios do que a gente, né? Porque a gente começa a aprender piano e fica lá na flor, vai começar a ficar um monte de coisa, né? A criança, normalmente, a abordagem dela é um pouco mais natural. Aí, com o tempo, dependendo do que acontece com ela, ela vai adquirindo esses hábitos não tão bons, né? Mas o que eu digo a você assim, procurar uma maneira criativa de falar com a criança, né? Mas sem entrar em detalhes técnicos. Porque para você falar com criança, sei lá, eu não, para ser honesto com você, eu não trabalho com criança, eu fiz isso há muitos anos atrás. Então, eu não tenho muitas abordagens para de brincadeiras. Aqui tem gente que faz isso maravilhosamente bem, né? Mas eu acho que assim, através de brincadeiras, através de uma linguagem mais lúdica, né, dá para você abordar, né, a questão de peso, ter a mão na posição certa, né? Sei lá. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, provavelmente não. Mas se eu fosse, a primeira coisa, procure ensinar o que você sabe, né? Sim. Entendeu? Que é o primeiro passo, né? E depois com a criança, né? Com o jovem de 16, 17, 18 anos, eu acho que não, já tem que começar a falar as coisas, porque a pessoa tem a capacidade, né? Eu imagino que um jovem que vem para a faculdade, ele decidiu que isso vai ser a vida dele, é a profissão dele. Então, para mim, isso é uma responsabilidade tremenda, né? Essa pessoa está confiando o futuro dela em minhas mãos. Então, eu tenho que ser, mesmo que essa pessoa me odeie no momento, ou depois de um ano querer estudar com o professor, não tem problema. Porque 10 anos depois ela vai dizer, pelo menos ele foi honesto comigo. Então, não, você entende? Não dá para ficar, não, cresce mais, não sei o quê. Não é só isso, isso faz parte. Mas eu acho o ideal é que seja feito mais cedo, mas a gente tem que dar mecanismos para o jovem se tornar independente, não depender mais do professor, em algum momento no futuro. Então, a gente tem que dar ferramentas para que ele possa se tornar independente. Então,
se eu falar só assim, se eu ficar falando só de interpretação, eu não, depende. Tem jovens que têm uma intuição tremenda no instrumento e você realmente não precisa ficar falando de técnica. Tem casos assim. Mas a maioria não. Eu precisei. Né? Eu acho que a maior parte dos meus alunos precisa. Não todos. Tem alguns que não sabem absolutamente nada do que eu faço de Venguera. Até sabe que eu trabalho, mas não sabe fazer. Porque eu não precisei fazer esse tipo de trabalho. Já tocava muito bem. Tinha uma intuição e uma postura no instrumento mais que possibilitava eles tocarem sem eu ter que mudar muita coisa. Uhum. Mas, então, porque é o seguinte, olha, às vezes o aluno da graduação, você fala, não, Maurício, pô, a minha interpretação é diferente, né? Aí eu respiro fundo, aí eu falo assim, olha, a interpretação é o que a gente decide fazer, não o que a gente consegue fazer. Entendeu o que eu quer dizer? Porque a maior parte dos meus alunos, eles quando eu digo meus alunos, dos jovens, né? Eles não tocam o que eles querem, eles tocam o que eles conseguem. Né? Então, a gente precisa dar ferramentas para que essas dificuldades mecânicas desapareçam, para aí sim ele ter opções de interpretação. Ele ouve fulano, alguém vai tocar uma mestra classe, alguém dá uma opinião bacana, ele vai experimentar, ele tem que ser capaz de tocar uma frase de 3, 4 maneiras, sonoridades diferentes, para depois falar, essa é a minha interpretação. Uhum. Então, o objetivo técnico, né, assim, da minha parte, como eu vejo, eu tenho que dar um vocabulário para os meus alunos, ferramentas, para que eles cheguem, eventualmente, falando, bom, eu tenho um quadro que eu tenho que pendurar na parede, e eu preciso de um prego. Para botar o prego, eu preciso de um martelo. Então, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu olho o que eu tenho que fazer e eu escolho a ferramenta necessária para cá. Eu tenho que partir uma madeira no meio, eu não vou partir com o martelo, eu preciso de serrote. Então, é isso que, daí que vem a tal, daí que eu acho que a importância de você ter ferramentas técnicas. Tá? E eu acho que, de uma certa forma, a Talman é melhor do que a Venguera nesse aspecto. Por quê? Porque, na verdade, a Mrs. Talman ela não inventou nada. Sabe? O que ela fez, ela foi brilhante, a visão que ela teve. Ela observou durante muito tempo vários pianistas excelentes. Né? E ela conseguiu codificar os movimentos de todos os pessoal. Aí ela chegou em tudo isso aí. E o que são muitas coisas. Então, eu pulei alguma coisa que você perguntou. Não, tá. Desculpa. Você me interrompe, por favor, hein, Felipe? Ah, não tem problema. Ou alguém, se alguém estiver assistindo aí, quiser interromper também. Tá? Você pode falar sem problema algum. Tá. Estamos aqui para aprender. Bom, mas enfim. Então, eu vou falar um pouquinho da Mrs. Talman, né? Aí depois a gente pode ficar falando de técnica, de outras coisas de modo geral, tá? Bom, a Mrs. Talman, ela nasceu... eu sou terrível com datas, se eu não escrever, eu não lembro. Eu lembro das minhas datas. Ela nasceu em 1917, faleceu em Nova York, faleceu em 2013. Né? A Mrs. Talman, assim, ela não foi uma pianista, não tocava. Então, no começo, na verdade, mesmo em 84, né, quando eu a conheci, a reputação dela era assim, ela resolve problemas de pianistas com problemas. Então, assim, quem tinha dores, quem tinha problema mecânico, trabalha com ela. Então, era um pouco nesse sentido. E depois, com o tempo, acho que as pessoas foram reconhecendo o trabalho que ela fez. Né? Uhum. E, assim, o que ela defendia de modo geral, né, eu acho que é o que eu falei no começo, né, é usar o corpo da gente da maneira mais eficiente, mais natural possível. Não é natural tocar piano. Acho que a Karina Jolie falou isso outro dia. Né? Porque tocar piano seria assim, né? Se fosse como corpo tocar assim, né? Uhum. Então não é natural ficar assim o tempo todo. Né? Mas enfim, então que o braço, mão e dedos, e além do braço, na verdade, né? Inclui as costas também. Isso é outra coisa que eu não falei da Venguera, mas enfim. Então, todo o corpo, né? A maneira como a gente senta, os pés, tudo isso está envolvido no tocar piano. Uhum. É através do corpo que a gente vai fazer música. Né? Então, tudo isso tem que trabalhar em harmonia. Então, quando a gente fala, então, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, o pessoal fala, como é que dá tchau, né? A brincadeirazinha. Porque realmente a primeira coisa que vem em mente é essa questão da rotação. Porque
Porque se você... É porque o braço é o seguinte, olha. Se você quiser fazer, alguém que está assistindo, faz assim com o braço. Ó. Tenta fazer isso aqui muito rápido. É difícil, porque é uma musculatura muito pesada. Né? Eu vou fazer diferente. Isso aqui. Se você imaginar que o braço vai ter que caminhar com a mão, né? Então esse movimento é impossível. Esse aqui já é um pouco mais rápido. Uhum. E o mais rápido ainda é isso aqui, é o movimento de rotação. Entendeu? E agora é muito importante frisar que a rotação não é feita no punho, não. Ela inicia-se aqui, no começo aqui do antebraço. Aí vai. Então, tudo isso aqui. O que eu quero dizer assim, tem gente que fala rotação assim, quer ver? Ó. Uhum. Percebe? Não, não é isso. Então, é uma coisa só, uma unidade só. Então, o que aí essa questão da rotação? Tem dois tipos de rotação, né? Tem a rotação simples e a rotação dupla. A rotação simples é você pega que você faz um movimento para cá e volta já tocando outra nota. Né? Isso é simples. Dupla é quando você toca, para e dá outro impulso. Sabe, essa coisa do impulso, da rotação, é uma coisa que eu falo com os alunos para eles entenderem. Né? Se eu pegar uma coisa aqui, se eu quero jogar isso para cá, ou um pouco mais longe, eu não faço assim. Eu provavelmente faço. A primeira coisa que eu faço é pegar um movimento, um impulso na direção contrária para depois ir para lá. Sim. Então, se você pensar nesse sentido, né, e dependendo da distância, esse movimento, esse impulso para lá vai ser maior ou menor. Então, se eu tenho que tocar o polegar, eu faço isso aqui. Vou na direção oposta e toquei o segundo dedo. Sim. Aqui eu estou parado. Então, para ir para o próximo dedo, eu pego outro impulso e vou. Isso é uma rotação dupla. Quando você tem essa paradazinha e depois outro impulso. Uhum. E o princípio para isso aqui é assim. Se você tem notas em direções opostas, a rotação é simples. Se você tem notas na mesma direção, aí a rotação vai ser dupla. Tem algumas exceções, mas basicamente, a grosso modo, é isso. Então, ó, eu estou exagerando, né? Ninguém vou ficar fazendo com essa. Estou exagerando só para que as pessoas possam perceber. Então, isso é uma rotação simples. A rotação dupla seria né, indo na mesma direção. Então, depende, é isso que eu falo. Isso é uma ferramenta, é um vocabulário. Existem essas opções. Rotação simples e dupla nessas situações. Então, com isso em mente, eu sou capaz, dependendo da situação que se apresenta na minha frente, tomar uma decisão. Que movimento eu tenho que fazer? Uhum. Né? Então, outra coisa. Uma outra coisa que é muito importante, né, que então eu falo de movimentos de entrar e sair. Né? Sim. É o seguinte, se você observa a mão da gente, os dedos não são todos iguais, né? E o meu até que, na certa vezes, não é achatado, mas existe uma diferença neles. E a gente tem que respeitar essa diferença do corpo da gente. O que a gente observa na maior parte dos jovens, porque qual é uma das coisas mais difíceis para a gente no piano, tocar coisa rápida? É ter igualdade, não é? Sim. Todo mundo busca isso. Então, os jovens, a primeira coisa que eles fazem, já faz isso aqui. Eu acho que é para sentir que os dedos estão iguais. Só que isso aqui já tem muita tensão na mão. Então, se você deixar a mão mais relaxada, você vai ver que os dedos vão ficar desiguais, porque uns são mais compridos que os outros. Uhum. E é daí que vem essa coisa. Eu posso trazer a câmera para cá um pouquinho? O senhor fica à vontade. Tá. Porque eu acho que dá para ilustrar melhor. Eu vou tentar virar minha câmera. Peraí. Então, opa, vou roubar tudo aqui. Então, isso aqui, ó, Felipe. O dedo, vou fazer. Dá para ver? Felipe, Sim. dá para ver? Dá para ouvir. Alô? Uhum. Alô? Tá. Tá Então é o seguinte, ó. Tá. Então, o dedo mais... Eu vou pegar uma sequência de 5 dedos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, como o polegar é o dedo curto, ele toca mais para dentro. Uhum. O segundo... Mas lembra, é que eu não consigo mostrar aqui, mas é o braço todo, tá? Não é só o dedo, não. Sim. O braço tá aqui, aí o braço sai e entra e toca. Sai, Uhum. entra
e entra. Por quê? Aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui melhor. Deixa eu pegar... Olha aqui, ó. Então, se você imagina, quando eu fiz isso, se você olhar, eu toquei praticamente numa linha reta. Então, a ideia é essa aqui. Se eu estou buscando uma igualdade, tocar no mesmo lugar, então o dedo mais longo está aqui, mais curto. Aí depois eu preciso sair e entrar aqui. Sai, toca. Entra e entra. Tá dando para entender o princípio? Tá. Então, essa questão de entrar e sair é muito importante, né? Ao fazer isso, você vai perceber que os dedos deixam, o quarto dedo, por exemplo, deixa de ser fraco. Porque ele vai ter o suporte do braço por detrás dele. Se você isola o dedo, o quarto dedo, realmente ele é muito fraco. Mas se você usa ele com o braço, ele é forte, ele é firme. Então, fazendo um exercício de 5 dedos. Ó. Dentro, fora, fora, dentro, dentro, fora. Isso me dá igualdade, me dá muito mais controle. Várias vezes você ouve uma passagem... É o que eu falo, fica meio escorregado, né? Escorregando, lambendo. Mas é porque aí é uma questão, falta o entrar e sair e a rotação. Porque, na verdade, esses elementos, né, a gente fala de rotação, entrar e sair, tem contorno, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Todos esses elementos, eles têm que ser usados todos ao mesmo tempo, não é um ou outro. O que dá o resultado bom para a gente é quando você usa todos esses elementos simultaneamente. E é isso que faz ficar mais eficaz, melhora a execução. Né? Aí, assim, só para abrir um parênteses rapidinho, essa questão do estudo devagar. Né? Por que a gente tem que estudar devagar? Por que é importante? Né? Todo mundo, o professor fala, então, aí às vezes você fala para o aluno, aí eu paro, o aluno está tocando devagar, mas ele está tocando de qualquer jeito, né? Não presta atenção no dedilhado. E se eu tocar devagar, eu posso usar um dedo, qualquer coisa que eu toco e ele sai. Só que se eu for tocar isso mais rápido, eu não vou tocar dessa maneira. Então, eu tenho que estudar devagar, usando os mesmos movimentos que eu vou ter que fazer rapidamente. Então, o estudo devagar tem que ser o rápido em câmera lenta. Eita! Pensa um pouquinho. Né? Quando você toca rápido, eu tenho que fazer os movimentos. Quando você está devagar, aquilo... Se eu ficar várias horas estudando devagar, fazendo movimentos ou usando dedos diferentes que eu vou ter que usar rápido, não serve para nada esse estudo. Então, é importante tomar decisões do que dedilhado vai usar, que movimentos de rotação simples, vai entrar e sair, vai não sei mais o que lá. Uma vez tomadas essas decisões, então você vai estudar tudo isso devagar. Aí sim é um estudo que prepara para você tocar mais rápido depois. E outra coisa importante é assim, né? Sei lá, quando eu vou para o supermercado, né, eu vou na cozinha lá, eu olho para o armário, café, pão, manteiga, faço uma lista do que eu preciso. Porque se eu não fizer uma lista, né, eu vou chegar no supermercado, eu vou me perder, eu vou comprar o que não precisa, o que precisa, não. Então, toda vez que você sentar para estudar, é muito importante fazer a lista do supermercado. Né? E é isso que eu estou falando. Então, depois que quando você adquire vocabulário, aí você é capaz de tomar decisões. Literalmente, sabe, é muito importante para o jovem entender que fazer música e tocar um instrumento não tem nada a ver com emoção. Não tem nada de romântico, não tem nada disso. É muito pragmático. Você é racional. Tudo é racional. A partir do momento em que você é capaz de fazer o que você faz racionalmente, aí você pode fazer profissionalmente. Eu não posso tocar uma obra ouvindo aquilo da mesma maneira que um amador ouve, senão eu não vai prestar aquilo, porque eu tenho que estar em controle do que eu faço. Embora eu esteja sentindo alguma coisa e tentando me expressar, eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo para projetar o que eu sinto. Então,
não pode fazer tudo simplesmente sentindo o tempo todo. O estudo, eu acho que tem que tirar a emoção do estudo. Até a questão da interpretação da emoção tem que ser planejada, tem que ser programada, tem que ser estudada. Uhum. Aí, obviamente, que tudo isso vai ser interiorizado com esse estudo. Aí realmente a gente está livre para se expressar, né? Uhum. Professor, e sobre essa questão de junção dessas duas técnicas que o senhor abordou agora, como nós poderíamos juntar para que a gente consiga uma consciência corporal legal com a técnica de Talma e essa questão da sonoridade grandiosa e esse controle do som com a Vengerova? Sim, olha, assim, só para deixar uma coisa, eu não quero dizer que com a Talma você não consiga ter uma sonoridade bonita, não foi isso. Aham. É que Sim. eu comecei, o meu primeiro processo de tocar conscientemente foi através da Vengerova, Uhum. tá? Então, quando eu comecei a trabalhar a Talma também, eu não estava tão preocupado com a questão de projeção, porque eu já tinha um mecanismo para fazer a projeção sonora. Sim. Então, a minha abordagem foi outra. Mas eu acho assim, eu acho o primeiro passo, olha aqui, eu acho que o primeiro passo é escolher uma e trabalhar aquela. E para ser bem honesto com você, eu acho que a Talman é mais eficiente para começar. Sim. Porque ela o que ela fez, sabe? Todas as questões pianísticas têm uma resposta. E uma vez que você aprende o vocabulário dela, né, que ela codificou essa coisa toda, você está bem, você vai ficar bem. A Vengerova não foi tão detalhista na abordagem. Eu mesmo, teve muita coisa que durante algum tempo eu não conseguia fazer muito bem, mesmo tendo trabalhado muito Vengerova. Mas depois que aí eu fui entendendo e incorporando mais coisas da Talma, aí me ajudou até entender algumas coisas que eu não fazia muito bem com. Não que tinha alguma coisa errada com a Vengerova, mas é que não teve uma abordagem tão detalhada como a Talma teve. Então, eu acho assim, viu, Felipe? O primeiro passo é a pessoa buscar alguém, né? A gente, é muito difícil a gente aprender sozinho, né? Tem gente que aprende, obviamente, né? Uhum. Mas a maioria da gente não. A maioria da gente precisa de alguém que nos guie, que nos mostre certas coisas. Então, o primeiro passo, eu acho assim, procure, né, um professor, uma professora, alguém, né, que fala assim, olha, é assim que se faz por causa disso, disso e disso. Não, eu acho muito importante assim, não fazer uma coisa só por imitação, porque fica muito difícil você manipular essa informação depois, transferir. Porque se você faz por imitação, não, na verdade não é, você não vai digerir aquilo, ela não vai ser interiorizada muito bem, eu acho. Uhum. Na maioria dos casos, eu acho que não. Sim. Né? Professor, eu vou fazer o seguinte. Hum, A live daqui a pouco ela vai cair. Para nós podermos dar continuidade à sua linha de raciocínio, eu vou pausar, né? Eu vou encerrar a live agora. E aí a tá. gente continua na próxima. Tá bom, tá. Certo? Tá bom. Rapidinho.